Muito bem. Essa apresentação do trabalho de qualidade de software e o tema é Construindo Sistemas com uma Arquitetura Limpa. Ah, Bom, antes de entrar nessa discussão, acho que é importante a gente definir o que seria arquitetura no nosso contexto e definir algumas coisas a respeito disso. Então, primeiro ponto, o que é arquitetura? De acordo com o Grady Booth, a arquitetura representa as decisões significantes de design que moldam um sistema, onde significante é medido pelo custo de mudar. Ou seja, são todas as decisões significantes que têm algum interesse em moldar o sistema. Ou seja, a gente está falando da forma do sistema, de como que ele vai ser organizado, basicamente. Bom, por que investir em arquitetura? Por que gastar tempo com isso? Ou recursos, enfim. Se você acha que uma boa arquitetura é cara, experimente uma má arquitetura. É consenso, né, é muito bem conhecido no mundo da engenharia de software que uma má arquitetura ela torna um sistema completamente insustentável e basicamente aleja completamente toda a possibilidade de adicionar novas features, de corrigir bugs com facilidade, enfim, de evoluir o sistema como um todo. Então, a arquitetura ela é muito importante e o custo dela se paga no longo prazo. Bom, urgente versus importante. Esse é um grande dilema no mundo da arquitetura, porque, como diz esse ex-presidente americano, eu tenho dois tipos de problemas: o urgente e o importante. O urgente não é importante, o importante não é urgente. Acontece que os problemas de arquitetura nunca são urgentes, mas eles são muito importantes. Então, existe uma equipe, né, existe um conflito, perdão, entre as equipes de desenvolvedores que basicamente ficam tentando balancear entre o urgente, que é justamente trazer aquele valor imediato, que é resolver uma dor do cliente no sentido de corrigir um bug, ou de adicionar uma feature, ou de, enfim, fazer alguma modificação no sistema, e o importante que é manter a estrutura desse sistema de uma forma que isso possa continuar acontecendo no futuro. Bom, outro ponto aqui, que talvez não no escopo desse trabalho seja tão importante, mas que talvez ajude a gente a refletir nesses princípios de arquitetura em uma escala mais micro, é o seguinte: a diferença entre arquitetura e design. Frequentemente a gente vê esses dois termos separados, né? A gente vê arquitetura falando de um escopo grande, de uma escala macro, e design da escala micro, mas na prática as duas coisas são a mesma. Você só muda, como eu disse, a escala. Então o design ele é arquitetura, só que em um nível mais baixo. Bom, e aí a gente tem esses princípios que são elucidados lá no livro do Robert Martin, né, que são os princípios SOLID. Então seria o princípio da responsabilidade única, que fala para a gente que basicamente um módulo, uma classe, idealmente ele só tem que ter um interessado em mudar isso, em mudar o comportamento daquela classe. Então essa responsabilidade ela se refere a interesse de mudar. O princípio do aberto fechado, que é o segundo, ele diz para a gente que a gente tem que manter uma classe basicamente fixa. Uma vez que a gente desenvolveu aquela classe, ela não deve mudar. Ela deve ser aberta à extensão, porém não à modificação. O terceiro ponto é o LSP, né, o princípio de substituição de Liskov. Basicamente é uma questão de herança. Ele fala que se uma classe herda de outra, um método que atuava sobre aquela classe que ela herdou vai ser equivalente na que tem a herança propriamente dita. O quarto princípio é o princípio de segregação de interfaces, que basicamente fala para a gente que nenhum método deve ter dependência de outros métodos que ele não utilize, ou seja, se eu uso alguns métodos de uma classe, não faz sentido que eu seja dependente de todos eles, ou seja, eu tenho que focar em interfaces entre as minhas classes, e não entre classes e classes. E por fim, a inversão de dependências fala para a gente que a gente tem que colocar as dependências nos níveis mais baixos, de modo que a gente não precise ficar fazendo alterações quando a gente for fazer as implementações em alto nível. Então, isso tem que estar implementado de uma forma invertida, conversando justamente por meio de interfaces, para evitar que alterações sejam necessárias nas camadas mais inferiores, na medida que a gente altera as camadas superiores. Bom, e basicamente os objetivos, né, por trás da arquitetura limpa são quatro, que são a reusabilidade, a coesão, a independência e a testabilidade. Então a gente quer um software que seja, bom, viável para ser testado por meios factíveis, né, que seja reutilizável em problemas semelhantes, que seja coeso, ou seja, que não apresente falhas, não apresente inconsistências, porém ao mesmo tempo ele não pode ser fortemente acoplado. Ele tem que ser modularizado, ele tem que ser, enfim, fracamente acoplado, né? Até porque acoplamento é uma má prática. Falando agora especificamente sobre arquitetura limpa, antes de mais nada é importante ter em mente que este é um padrão de arquitetura de software criado por Robert C. Martin, o qual foi apresentado em seu livro de mesmo nome. A estrutura da arquitetura limpa pode ser pensada em um modelo em camadas,
onde a mais interna engloba informações mais genéricas que vão sendo destinadas a usos cada vez mais específicos, conforme caminha-se em direção ao exterior. O objetivo é fazer a separação das preocupações do software. Tem-se então 4 camadas, sendo elas entidades, regras de negócio, também chamadas de caso de uso, adaptadores e drivers. No centro daquela figura esquemática, temos as entidades. Elas são responsáveis por compartilhar métodos e atributos genéricos com todos os sistemas de uma organização. Temos aqui no canto superior esquerdo um exemplo de uma linha de montagem automotiva com um pacote chamado modelo, ou seja, o nosso sistema modelo. Esse pacote possui uma classe carro que define alguns atributos desse objeto. Nessa situação, de acordo com os conceitos da arquitetura limpa, a classe carro seria uma entidade, pois representa um objeto genérico que pode ser usado por outros sistemas. Em seguida temos então regra de negócios, que são os casos de uso das nossas entidades. Nela, o direcionamento do código se torna um pouco menos genérico, normalmente estruturando características referentes a um único sistema. Ou seja, essa camada fica responsável pela comunicação com as entidades. Pensando novamente no nosso exemplo anterior, da linha de montagem, agora no canto direito temos uma figura que mostra outra classe que importa o objeto carro e lhe atribui uma especificação. Nesse caso, o registro no nome do proprietário. Note que o carro está sendo usado em outro pacote, ou seja, outro sistema, o que reforça o que falamos sobre as entidades. Na terceira camada, chamada de adaptadores, é feita a tradução dos dados de um formato para o outro, de modo a permitir a comunicação com os elementos externos. Olhamos aqui então para o canto esquerdo, onde temos novamente um exemplo para ilustrar essa camada. Vemos agora a classe Controller, que possui uma função que recebe a requisição do usuário e encaminha para o caso de uso correspondente, implementado na classe da camada anterior. Por fim, chegamos à camada mais externa, onde temos as classes de bibliotecas e os elementos que desejam comunicar com o núcleo do nosso projeto. Alguns exemplos são bancos de dados, frameworks de terceiros, dispositivos periféricos e interfaces externas. Na imagem da direita, podemos ver um exemplo de uma interface com sistemas externos que utiliza as outras camadas do nosso projeto do exemplo mostrado até aqui. Além disso tudo, um outro conceito extremamente importante na arquitetura limpa é a regra da dependência. Essa regra nos diz que as classes de uma camada não podem nunca conhecer as classes de outra camada mais externa. Dessa forma, mudanças nas camadas mais externas não impactam nas camadas mais internas, que costumam ser mais estáveis. Na arquitetura limpa, o controle de fora para dentro é implementado de forma natural. A ideia aqui é simples, basta lembrar da regra da dependência, onde uma classe interna não deve saber de uma mais externa. Entretanto, a premissa inversa pode e deve ocorrer. Dessa forma, uma camada mais externa pode criar um objeto do tipo de uma camada mais interna e assim chamar seus métodos, por exemplo. Ou seja, se temos uma classe que deseja acessar outra mais interna, esse acesso é direto. Entretanto, pode ocorrer um cenário onde uma classe deseja acessar algum método de uma camada mais externa. E aí, o que ocorre nessa situação? A solução é criar uma interface na classe que deseja acessar a de uma camada mais externa, que possui o método requerido. Essa interface criada funciona como uma abstração, fazendo com que a classe das camadas internas não necessite ficar totalmente acoplada a uma camada menos estável, garantindo assim a não violação da regra da dependência. Aqui nós temos o exemplo de um sistema da camada de adaptadores que deseja acessar um método da camada de drivers. Para isso, foi implementada a interface printer, que é possível ver ali naquela figura da esquerda, no canto superior. Isso garante que aquela classe possa ter acesso aos métodos de interesse que estavam em uma camada mais externa, porém sem estar intimamente relacionada àquela camada mais externa. Perceba que, em momento algum,
há referência à classe da camada driver. Em momento nenhum a gente chama por ela, há o nome dela nessa nossa classe controller. Mais uma vez, essas foram as referências utilizadas para a realização desse trabalho.